Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas, também do Ministério Reinando em Vida. Estamos aqui para apresentar mais estas passagens bíblicas, para trazer assim estudo bíblico e edificação para aqueles que estão no seu lar, principalmente aqueles que fazem parte do Ministério Reinando em Vida. Que Deus te abençoe e possa falar ao teu coração na tarde deste dia. Eu vou ler com vocês uma passagem da palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 8. E eu vou fazer a parte 2 desta mensagem, que nós demos no dia 7/5 agora. Então, nós vamos fazer essa segunda parte, que diz assim: os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas os loucos, paurador, serão transtornados. Amados, nós falamos para todos os irmãos que o sábio de coração aceita os mandamentos. O sábio, você sabe, é aquele que é instruído, é o hábil, é aquela palavra que, se você observar a mensagem passada, você verá no hebraico o significado desta palavra sábio. É o instruído, é o hábil. E quando se fala de coração, está se falando da alma, está se falando do entendimento da pessoa, do profundo da pessoa. Alma, mente, é o que está falando aqui o coração. Então, o que diz a palavra diz assim: o inteligente de alma aceita os mandamentos. Isso é fato, isso é verdade. Por isso estamos usando novamente esta palavra na parte 2. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, e é bom você me acompanhar nesta leitura, o livro é o livro de Eclesiastes, o capítulo é o capítulo 12, o versículo é o versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então a palavra de Deus está dizendo para nós, de tudo o que se tem ouvido. Já ouvimos muitas coisas, acredito que você já ouviu muitas coisas, ouvimos tudo que se diz de religião e denominações, mas a palavra de Deus está dizendo, de tudo que se tem ouvido, o fim é. Quando está se referindo ao fim, o fim é, aqui não é o final, mas sim o objetivo, a finalidade. E ele diz, a finalidade de ouvirmos é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, um sábio de coração, ele aceita os mandamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo neste livro de Eclesiastes 12, versículo 13, que é o dever de todo homem guardar os mandamentos, temer a Deus e guardar seus mandamentos. A importância de termos esses mandamentos na nossa vida. Por quê? Porque esse é o nosso dever, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Quando eu leio no próprio livro de Provérbios, o capítulo é o capítulo 19, Provérbios, capítulo 19, o versículo é o versículo 16. Diz assim: o que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. A importância de nós preservarmos a nossa vida espiritual com Deus, preservarmos os mandamentos para nos fazer ter um caráter diante da sociedade, diante do próprio Deus, pois Deus é quem deu esses mandamentos, e então ele fala para que nós
venhamos a observar, guardar os seus mandamentos na nossa alma. Diz: guarda o mandamento. Quem guarda esses mandamentos guardará a sua alma estará protegida do temor do mal. Ainda o livro de Eclesiastes, capítulo 8, o versículo 5, diz assim: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio, olha o sábio de novo, discernirá o tempo e o modo. Então a palavra de Deus está dizendo: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. A importância de nós observarmos o que Deus determinou na sua palavra para os nossos corações. Aí está falando: o coração do sábio aceita os mandamentos. Por quê? Porque eles são vida, eles dão saúde quando nós observamos, e mais importante ainda, faz andarmos em sucesso, porque guardamos e agradamos ao próprio Deus. Quando nós lemos o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 24, e eu te convido a ir juntamente comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Veja, querido ouvinte, aquele que guarda os mandamentos, a Bíblia diz, está nele, está em Cristo, está firmado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A importância dos mandamentos de Deus na nossa vida. Para completar aquilo que nós estamos falando para vocês, no livro de João, capítulo 15, o versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando estamos em Jesus, e as palavras de Jesus, as palavras de Deus estão em nossa vida, a Bíblia nos dá esta garantia: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A importância de termos os mandamentos de Deus na nossa vida é muito importante para você, é muito importante para mim. Quando nós olhamos o Velho Testamento e vamos indo no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o Senhor te confirmará para ser o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Amados, que possamos observar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz: o sábio de coração aceita os mandamentos. Que você, meu ouvinte, possa ser sábio de coração, guardando e aceitando os mandamentos de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus fale melhor ao teu coração. Amém. Graças a Deus. Agora eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida. Você que está nos ouvindo, ligue-se com Deus, pare o que você está fazendo e receba esta oração. Eterno Pai de glória, em nome de Jesus Cristo, abençoa os nossos ouvintes, abençoa aquele que agora parou e está ligado, Senhor, contigo nesta oração, juntamente conosco. Em nome do teu Filho amado, estende as tuas mãos e abençoe a vida deste ouvinte, deste que está assistindo
pelo canal, Senhor, Verdades Reveladas. Estenda as tuas mãos e dá vitória aos teus filhos e ajuda-os a compreender a tua palavra, como diz João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que os nossos amados ouvintes possam estar ligados na tua palavra e receberem em seus corações, como diz o Salmo 119:18: desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, eu te peço, desvenda os olhos dos nossos ouvintes e que eles recebam as maravilhas que a tua palavra tem, em nome de Jesus. Amém.